Depois de quase uma semana na Turquia negociando, o Vasco avançou pela contratação de Benjamin Garré para a ponta e já tem o aceite de Lloyd Augusto para avançar com o negócio também. Falta acertar os detalhes com a Alanyaspor, clube detentor do passe do atleta angolano. Após as negociações frustradas com Bryan e Bruma, Marcelo Santana viajou até a Turquia para resolver de uma vez por todas o problema das pontas e de quebra finalizar a venda de GB junto ao Fenerbahçe. Vamos por partes. A primeira parada foi concretizar a venda do jovem atacante do Vasco, o que dificilmente acontecerá em função de um problema médico encontrado pelos turcos. Os especialistas do clube afirmam que o GB precisa de uma cirurgia ligamentar que o afastaria dos gramados por 8 a 10 meses. Já o Vasco enviou um relatório dos seus médicos que comprovava que o jogador poderia seguir atuando sem esse procedimento cirúrgico. Lembrando que recentemente o DM do Cruz Maltino operou com excelência o Paulinho e o Jair, que tiveram esse mesmo problema e antes mesmo o próprio GB. Tudo isso vai do entendimento de cada médico e os turcos optaram por não gastar em um atleta que possa vir a precisar de uma cirurgia. O próximo passo foi avançar nas negociações por Garré, que já vinham há algumas semanas e se intensificaram após as frustrações com Bryan e Bruma. O clube do jogador está treinando na Turquia em função de o campeonato russo estar numa pausa de meio de temporada e o país estar em guerra. O dirigente aproveitou a situação para negociar pessoalmente, algo que poderia ter feito nas outras situações também, né? Mas enfim, com isso as conversas avançaram nessa semana e o negócio, como trouxe o Pedrosa em primeira mão, pode ser finalizado com uma compra no valor de 2,5 a 3 milhões de euros parcelados. A pedida inicial dos russos era de 5 milhões de euros, e por ser um clube do governo russo, é sempre muito difícil de negociar com eles. Porém, tudo caminha para um desfecho positivo. Um empréstimo com obrigação de compra por metas também não está descartado, e pode ser um caminho, justamente por conta das lesões que Garré teve nos últimos anos. Mas penso eu que nessas condições o valor subiria também. O jogador quer muito o Vasco e isso tem facilitado para que as conversas caminhem para um desfecho positivo nos próximos dias. Ainda na Turquia, Santana negocia com Lloyd Augusto, que também está decidido a atuar pelo Vasco e já deu o aval positivo. Porém, o clube ainda não entrou em contato com a Alanyaspor. Porém, esse caso, penso eu que foi deixado para ser o último nessa viagem pelo fato de o passe do Lloyd ser mais barato. Se fala em 2 milhões de euros também. Mas o Vasco deve tentar negociar esses valores ainda. Todas negociações parceladas. Portanto, dos 5 milhões de dólares que o Pedrinho falou que tinha para gastar no mercado, o Vasco deve usar apenas um deles nesse momento na entrada desses dois jogadores, tendo em vista que as compras serão em várias parcelas ou até mesmo em possíveis empréstimos. Além disso, o clube busca mais um atacante ainda além desses dois. As negociações com Rony nos últimos dias é um bom exemplo disso. Garré e Lloyd não custarão tanto assim e o salário não será altíssimo também, o que possibilitará o clube em pensar em mais uma contratação, isso se existir tempo hábil ainda durante a janela. Acredito eu que para atuar pela esquerda do ataque, dessa forma Garré poderia brigar por posição na direita com Adson e essa peça chegaria como titular na esquerda do ataque, sem precisarmos improvisar nenhuma das contratações, apesar de o Garré ter atuado em muitos momentos na esquerda também. O Vasco enfim avança por atacantes, mas após o papel timbrado, como afirmou o Pedrinho, e documentos trocados recentes, vamos aguardar a assinatura, que pode acontecer ainda na Turquia, de ambos os jogadores, para confirmarmos enfim a contratação desses jogadores.